Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como vocês já estão vendo aqui pela camiseta, dia de falar de seleção brasileira, sexta-feira, dia 18, dia da gravação desse vídeo. Tite acaba de fazer a convocação e vamos debater um pouco os jogadores que ele chamou para esses dois primeiros jogos das eliminatórias. E eu já vou passar a bola para o Fredão. Fredão, já dá o seu salve para todo mundo e vamos começar esse debate. Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Mano, hoje o cotinho de amarelo e de verde, aqui todo verde e amarelo. Sexta-feira, dia de maldade, inclusive dia de loucura do Tite em alguns nomes que ele chamou, né? Mas, sem delongas, vamos falar da convocação. Vamos falar por partes do campo, então vamos começar pelos goleiros. Convocou o Alisson, bom nome, Santos, Atlético Paranaense e Everton do Palmeiras. Por mais que eu goste do Everton, por ser palmeirense, eu acho, e por ele ser um bom goleiro, eu acho que não faz muito sentido ele estar na lista da seleção brasileira, já que a ideia aqui é preparar o time para a Copa de 2022. O Everton acho que vai ter uns 35 anos, o Santos também vai ter lá uns 35, 34. São goleiros mais velhos, e tipo, se eles fossem para ser titular, até tudo bem. Mas a titularidade da seleção brasileira vai ser do Alisson ou do Ederson, do Manchester City, que não está na lista. E muito dificilmente um desses dois não vão ser os dois principais goleiros da seleção na Copa. Então, já que a gente está pensando no terceiro goleiro, o ideal seria levar um goleiro jovem, talvez o próprio Ivan, que o Tite já chamou algumas vezes da Ponte Preta, que de verdade eu não vi muitos jogos da Ponte, os que eu vi ele foi bem, mas tem que chamar algum garoto da base, talvez o goleiro do sub-20, talvez ele seja, eu tô desinformado, mas eu acho que para terceiro goleiro a gente tem que priorizar um goleiro jovem. E você, Coutinho, o que você acha? Cara, sinceramente eu concordo com você. Não entendi nem um pouco esses dois nomes finais do Tite. O Everton ele até vinha chamando, ele levou, se não me engano, para a Copa América. É um nome que recorrentemente aparece nas convocações do Tite, mas sinceramente não. Eu concordo com você no que você fala de os dois primeiros goleiros serão o Ederson e o Alisson. Nenhum desses dois vão estar fora da Copa. E acho que valia muito mais a pena se levar o Ivan, um jogador jovem que tem bastante a desenvolver ainda até uma Copa do Mundo, do que você levar dois jogadores com uma idade já avançada. O Santos eu não vou nem comentar, porque para mim não faz sentido algum você levar o Santos, que nem um bom momento está hoje em dia. Então, cara, para mim o Tite viajou aí. Ah, pode ser que ele queira testar os caras, para de repente aumentar uma competição pelas duas vagas, pelas três vagas, ok, pode até ser, mas não vejo sentido algum em levar nem Everton, nem o Santos. Enfim, vamos para os laterais então, Fredão. Muito bem, laterais. Lateral direita, temos o Danilo do Juventus da Itália, o Gabriel Menino do Palmeiras, talvez a grande surpresa dessa lista, mas já vamos falar dele. Daí para a lateral esquerda temos Alex Telles e Renan Lodge. Renan Lodge e Alex Telles faz todo sentido, são os dois grandes laterais esquerdos brasileiros na Europa, são jovens, os dois têm 20 e poucos anos, vão estar na Copa do Mundo se manter esse bom desempenho, então faz todo sentido. Agora vamos falar da lateral direita, que é o que a gente critica mais, né? O Danilo já tem também, eu acho que 31, 32, daí tudo bem, chegaria na Copa com 34, 33. É um bom lateral, tem passagens por Manchester City, por Real Madrid, então tá jogando sempre time grande. Então eu vejo ele como ok. Agora o Gabriel Menino, cara. Primeiro que jogando como lateral direito pelo Palmeiras, o Gabriel Menino só tem 3 ou 4 jogos e muitos deles ele não começou como lateral direito, né? Eu entendo que ele está numa boa fase no Palmeiras, há 2, 3 meses assumiu a titularidade, foi campeão paulista, tem muita personalidade. Mas tanto ele, quanto o Patrick de Paula, quanto o Veron, eu acho que deveria dar um pouquinho mais de tempo para testar eles na seleção. Talvez ano que vem. Deixar eles trabalharem bem no Palmeiras esse ano, até o final da temporada, para ver se eles mantêm esse nível de futebol. Mas enfim, se fosse para levar ele, levaria para o meio de campo, como sendo no volante, que é onde ele se destaca. E no lugar dele, levaria um outro lateral jovem, que é o Guga, do Atlético Mineiro, que é talvez um dos melhores laterais direitos, está no top 3 aqui dentro do Brasil. E aí, Coutinho, qual a sua opinião sobre os nossos laterais? Cara, na lateral esquerda acho que não tem muito o que falar, né? Tanto o Renan Lodi quanto o Telles estão jogando muito bem. Eu gosto bastante do Alex Telles, acho que é um bom nome. E as laterais sempre tem sido uma grande dificuldade para o Brasil, né? A gente
teve o Marcelo, teve o Daniel Alves nas últimas Copas do Mundo, sempre em alto nível, e a gente, por muito tempo, ficou nesse limbo, né? Quem que assumiria essa posição depois que os dois saíssem? Teve aí uma época do Alexandre, não correspondeu tanto. O Danilo já apareceu em outras convocações, não me agrada. O Danilo não é um jogador que eu olho e falo, puta, esse cara aqui tem condição de assumir a titularidade da seleção brasileira. Eu não gosto muito, mas também não vejo um outro nome surgindo para tirar ele da posição hoje. E, cara, o menino, eu fui bem crítico no grupo mais cedo, né? Conversando, dei uma boa de uma cornetada, dei uma outra lida, estudei um pouquinho mais antes de fazer o vídeo e vou ser bem sincero, não entendi também o Gabriel Menino entrar para lateral direito. Primeiro que ele é um jogador de meio, ele pode fazer? Pode fazer, mas não é a posição dele. Então, quer dizer, como é que fica o monte de lateral direito que tem no futebol brasileiro, que podia ser testado, como o próprio Guga, e não foi porque o Tite quis levar o menino para lá. O Gabriel Menino é um menino bom, com todo, perdão do trocadilho, né? Menino bom, começou legal, tá fazendo uma boa temporada, mas, cara, você vai improvisar um jogador de meia na lateral. Quer dizer, o futebol brasileiro tá tão ruim que a gente não acha um lateral para colocar lá, a gente tem que improvisar. Enfim, eu acho que aí foi muita invenção do Tite, não gostei do nome, acho o menino um ótimo jogador, tem muito futuro para desenvolver, mas tem muito o que desenvolver ainda. Acho que é muito cedo para você chamar um jogador de 19 anos para assumir a seleção brasileira, e por mais que seja um trabalho de longo prazo, a gente não está aqui tentando ser só bater no Tite, a gente acabou de falar falando dos goleiros que tem que ter uns jogadores mais jovens e tal, mas o menino é muito jovem, é 19 anos. O cara começou a jogar, se eu não me engano, se eu estiver errado, o Fredão Ness, no início dessa temporada, ele assumiu a titularidade. Então, não tem como você colocar o cara agora para lateral direita da seleção brasileira. Eu não concordo muito. Acho que o Guga poderia ter sido um nome bem mais interessante. Mas, enfim, né, o Tite sabe muito mais de elenco do que eu, entende muito mais de futebol que eu, até porque quem está dirigindo a seleção é ele. Mas aqui, para mim, viajou firme, né, para chamar o menino. Vamos passar para os meias, então, Fredão. Vamos lá. Vamos falar primeiro dos volantes. Inclusive, um dos volantes que é o Fabinho. Cara, o Fabinho também joga improvisado na lateral direita. Então, só para levar um meio improvisado, eu acho que o Fabinho renderia mais do que o menino, né? Mas beleza. Volantes, temos o Casemiro, né, que eu acho que é incontestável, vai estar na Copa, inclusive foi um dos grandes destaques do Brasil na última Copa, o principal jogador do meio de campo do Real Madrid, o Fabinho do Liverpool, que na minha opinião, eu ainda acho que ele merece seleção, mas eu acho que demoraram para chamar ele, eu acho que na Copa de 2018 ele já poderia estar, por exemplo, no lugar do Fernandinho, mas ok, Fabinho, bom nome. Daí temos o Bruno Guimarães, que eu gosto, muito futuro. Eu vejo ele no futuro, eu vejo ele mais para frente no futuro, sendo talvez o principal jogador de meio de campo do Brasil. Desculpa, o computador tá mexendo, gente, que o cachorro fica subindo e descendo da cama. Daí mexe o computador também, né? Porque ele não me ajuda. Daqui a pouco ele late também. Então, voltando aqui, o último volante foi o Douglas Luiz, do Aston Villa. Esse daí, ele é das categorias de base da seleção brasileira, foi campeão, acho que sub-20 com a seleção brasileira como capitão. Então parece ter um bom futuro, parece que vai ser um bom jogador. Só que eu vi alguns jogos dele na Premier League pelo Aston Villa e não achei nada demais. Um bom volante, mas eu acho que não para nível de seleção. Eu acho que talvez teria outros volantes aí. E eu pulei os zagueiros, então depois a gente volta para falar dos zagueiros. Sem problemas, que eu também não lembrei. Eu já terminamos os laterais e já fomos para a volância, né? Esse tesão pelo ataque, né, acaba atrapalhando a gente de vez em quando nas análises. Mas falando dos volantes, né? Acho que Fabinho e Casemiro, unanimidade. Não tem muito o que falar. Dois jogadores que estão jogando fino da bola há mais de uma temporada. O Casemiro é unanimidade há muito tempo. Quanto ao Fabinho, teve na última Copa, eu entendo o seu ponto, de certo modo até concordo, mas o Fernandinho vinha de boas atuações também, ele tem a confiança do Tite, ou pelo menos tinha naquele momento, então eu entendo ele não ter ido. E quanto ao Bruno Guimarães, para mim um bom jogador, merece sim ser testado, acho que esse sim é um nome bom para a gente testar no longo prazo para a Copa de 2022. Aí faz sentido você trazer um jogador que já tem uma rodagem, está na Europa há um tempo, rendendo bem num time que disputa a Champions League na Europa, que disputa
não vou falar de igual para igual com o PSG na França, mas que é um time forte na França também, chega sempre em Champions League, então vale a pena você testar. Esse sim é um teste interessante para ser feito. E o Douglas Luiz, cara, eu acho ele um bom jogador, pelo que eu vi inicialmente, acho que ele era da base do Vasco antes, vi alguns jogos dele no Aston Villa, concordo em partes, acho que é um bom jogador, mas ainda falta para chegar no nível de seleção. Talvez esse tipo de teste que o Tite esteja fazendo vale a pena, né? Trazer o jogador para ver ele no dia a dia o quanto ele pode render e onde ele pode ser usado. Acho que eu até concordo para trazer os volantes. Acho que que aí é um setor que ele acertou bem nos nomes. Não tenho muito a criticar nenhum dos 4 que a gente citou até aqui para volância. E agora vamos para os zagueiros, né? Que já que a gente esqueceu. Não, cara, eu acho que, por exemplo, o Gerson do Flamengo, apesar de agora na volta da parada não estar jogando bem, mas eu acho que ele merecia ser testado antes do Douglas Silva, até porque ele era ponta, descobriu-se o lugar dele no meio ali no Flamengo, eu acho que ele merecia uma convocação, pelo menos uma chance. Mas ok, entendo que o Douglas é até idade olímpica, é uma chance de talvez desenvolver uma promessa. Ok. Vamos para os zagueiros. O nome que, mano, para mim já faz tempo que não faz sentido estar na lista da seleção é o Thiago Silva. Antes que vocês me xinguem, é um grande zagueiro, muito bom, mas que nem. E cara, ele já não é o zagueiro de velocidade, um zagueiro de seleção brasileira, é um bom zagueiro para clube. Ele tá com 35 anos, vai chegar na Copa com 37. Então será que faz sentido manter ele na seleção? Tem outros jogadores pedindo passagem, como o Gabriel Magalhães, que está no Arsenal, que veio do futebol, jogou muito no futebol francês, chegou no Arsenal, já fez até gol. Então, esse é o nome para ser testado, entendeu? Então, eu acho que Thiago Silva não faz sentido nenhum. Marquinhos provavelmente vai ser o capitão da seleção na Copa, se não for ele vai ser o Alisson, que também é um jogador de confiança do Tite, é um bom zagueiro. Eu acho que ele deveria sair do PSG, jogar numa liga mais forte para se aprimorar. Eu indicaria para ele futebol italiano, que é a grande escola da defesa do futebol defensivo, né? O Felipe do Atlético de Madrid, eu acho que é um bom reserva. Vem fazendo boas temporadas no Atlético de Madrid, mas não vejo ele como o titular da seleção brasileira, mas é um bom reserva e tem aí os seus 28, 29 anos, vai chegar bem maduro para a Copa. E o Rodrigo Caio, ele divide opiniões, né? Tem gente que gosta dele, tem gente que acha que ele não serve para a seleção brasileira, mas querendo ou não, já foi convocado para várias vezes para a seleção, já foi várias vezes sondado pela Europa, não foi por questões financeiras, porque não fechou acordo. Então, acho que é um nome que pode ser testado. Não tenho nada contra o Rodrigo Caio. Só acho que ele precisa ganhar um pouco mais de massa muscular, que o menino é fraquinho, viu? O filé de borboleta, né? Mas, cara, quanto aos zagueiros, eu concordo, o Thiago Silva, pô, um jogador, tem muito a acrescentar no Chelsea, agora que ele vai jogar no time do Lampard. Mas, cara, para a seleção brasileira, é complicado você apostar num jogador de 35 anos para uma Copa do Mundo. Ah, entendo, é uma experiência, o cara tem experiência pra caramba, é uma passagem de bastão interessante, às vezes até para os meninos que foram chamados agora, que nem o próprio Felipe, para o próprio Rodrigo Caio, que também é jovem. Mas por quanto tempo mais a gente vai ficar com essa passagem de bastão na zaga do Brasil, né, cara? Uma coisa eu entendo você chamar, de repente, o Daniel Alves para uma lateral pela carência que tem naquela região do campo. E tenho certeza que ele só não foi convocado porque ele está recuperando de lesão. Agora, o Thiago Silva, cara, é um bom jogador, é um bom nome, a gente já discutiu isso, a gente sempre fala muito bem dele, mas para um trabalho de longo prazo acho que já não cabe mais. Enfim, nossa opinião aqui, a gente concorda bastante em relação a isso. Os outros nomes, não tenho muito o que acrescentar, acho que ele acertou, são bons nomes. Gosto do Rodrigo Caio, acho ele um bom zagueiro, apesar de muita gente chamar ele de condomínio Caio, né, que é o jogador de condomínio, que dá carrinho no carpete de casa. Mas, cara, eu acho um bom zagueiro, sim. Não vem fazendo uma temporada tão boa desde a volta do futebol, mas nas temporadas passadas foi muito bem. É um nome de confiança do Tite, já apareceu em outras convocações, então faz sentido. E outra, né? Ele acaba ganhando o espaço que era do Militão, na convocação que o Tite fez em março, né? O Militão que não voltou bem lá no Real Madrid. Então, acabou perdendo esse espaço. E o Rodrigo Caio já era um nome de confiança do Tite, aproveitou e conseguiu essa convocação para esses dois jogos.
Acho que faz sentido, é uma continuidade do trabalho. O Tite é um cara que ficou muito marcado pela questão da coerência nas suas convocações, né? Apesar de que nas últimas convocações tem faltado um pouco disso, mas faz sentido a chegada do Rodrigo Caio para esses jogos. Para mim, não tem muito o que falar fora a ressalva do Thiago Silva. Eu acho engraçado o pessoal criticar as atitudes do Rodrigo Caio, sendo que talvez ele seja o jogador mais honesto e leal do futebol brasileiro. Só porque, tipo, quando ele não sofre uma falta, ele fala, não, eu não sofri a falta. Só porque ele não bate na maldade no adversário, ele é criticado. Vai entender, né? Só porque o cara é honesto, ele é criticado no futebol brasileiro. Eu acho engraçado isso. Mas focando nos meias, Everton Ribeiro e Felipe Coutinho. Vou tentar ser rápido agora. Everton Ribeiro, o melhor meia no futebol brasileiro desde o ano passado, fez um gol absurdo, acho que foi contra o Bahia, que até chapelou o goleiro. Então, assim, apesar que o meu ponto contra ele é a idade. Ele já também tem seus 32 anos, chegaria na Copa com 34, 35. Daí eu não sei se faria sentido para ele ir agora, ir para a seleção. Se fosse para uma Copa América, tipo, tem a Copa América agora. Tudo bem, faz sentido, ele está em alto nível, vai jogar agora, faz sentido. Agora, para preparar a seleção para a Copa, talvez o Everton Ribeiro não vá manter esse nível até 2022. Muito por conta da idade, desgaste físico, talvez ele até pare de jogar na ponta, comece a centralizar mais. Então, minha preocupação com ele é a idade, mas a qualidade é incontestável. E o Felipe Coutinho, apesar de não ter sido titular absoluto no Bayern de Munique, fez uma boa temporada, volta com moral para a Espanha. Inclusive, nesse último jogo, eu não lembro agora se ele marcou gol ou deu assistência nesse amistoso agora do Barcelona, mas ele é um bom nome e eu acho que não tem outro cara para botar como armador que senão o Felipe Coutinho. Cara, são dois nomes que me agradam também. Eu acho que, apesar da ressalva da idade, eu gosto da chamada do Everton Ribeiro, até para mostrar para os jogadores aqui do Brasil que o cara ainda pode ser convocado. O Tite ele sempre me falou que ele, pô, não, a gente olha todo mundo e faz o scout e tudo mais. Só que muito treinador sempre da seleção brasileira fala isso e não chamava os caras aqui do Brasil. E aí, quando tem um jogador despontando como o Everton Ribeiro, acho que vale a pena sim o teste. Ah, ele é mais velho, ele é isso, ele é aquilo. Sim, ele é um jogador de mais idade em relação aos outros. Mas acho que vale a pena você colocar ele para ser testado. Acho um bom nome. Para mim, não... aqui eu concordo com o Tite. Chamaria também o Ayrton Ribeiro. E Felipe Coutinho, cara, meu primo, joga muita bola. Já falamos várias vezes dele aqui no canal. Então, pô, irretocável a chamada do Felipe Coutinho, que fez uma temporada excelente. Não foi titular? Não, não foi. Por quê? Porque o Perisic oferecia uma velocidade maior, uma intensidade maior que o Felipe Coutinho não oferecia, e aí por uma questão técnica o Flick preferia ele, o Perisic, do que ele. Ok, decisão do treinador. Mas é um jogador que arma muito bem, pode ser utilizado em outras regiões do campo, então, pô, faz sentido ter ele até como opção. E sejamos francos, dificilmente a gente vai encontrar um nome melhor do que ele no futebol brasileiro para jogar na seleção hoje. Então, para mim, faz todo sentido ter o Felipe Coutinho, que em 2018 na Copa do Mundo jogou muita bola, inclusive superando o Neymar em alguns momentos na questão de ser a referência técnica da seleção. E acho que é isso, não tem muito mais o que falar da meiuca da seleção do Tite, né? Fredão, partiu pro ataque agora que tem nome pra caramba. Já que a gente gosta muito do ataque, vamos quebrar ele em dois. Vamos falar dos jogadores que jogam aberto e depois a gente fala do centroavante. E sobre o Felipe Coutinho na Copa, cara, eu acho que o que me decepcionou nele é que ele foi protagonista só na fase de grupo. Nas oitavas e na quarta ele deu uma sumida. Mas acontece, na fase de grupos realmente ele teve mais protagonismo do que o Neymar. Bom, vamos começar falando dos jogadores que jogam abertos. Neymar, não tem o que discutir, é o grande astro da seleção brasileira faz tempo. É talvez na questão de recurso, na questão de drible, seja talvez o melhor jogador do mundo, né, nessa questão de conseguir tirar um coelho da cartola. Você tem o Everton Cebolinha, que faz 2, 3 anos que vem jogando muita bola, e inclusive no Benfica começou muito bem, titular absoluto do Benfica. Nesse jogo que o Benfica foi eliminado, ele deu trabalho para o goleiro e para a zaga do PAOK, mas não teve jeito, né? O Jorge Jesus acabou caindo lá com o Benfica. Bom, o outro jogador aberto é o Rodrigo,
mais conhecido como Rodrigo, do Real Madrid. Gosto muito dele, eu vejo ele com muito futuro na seleção brasileira. Acho que é um bom nome e ele tem que ter minutagem, não é só estar no grupo, ele tem que jogar, ele tem que entrar em campo. E por fim, o último jogador aberto que a gente tem é o Richarlison, que começou bem a temporada, marcando gol e tudo mais. E aí tem dois nomes que foi muito discutido, não só no nosso grupo, mas em outro que eu participo de futebol, que é por que não chamaram o Marinho e o Thiago Galhardo, que estão voando no futebol brasileiro, né? Cara, o Thiago Galhardo, eu acho que está pouco tempo em alta, eu acho que ele jogou muito bem esses últimos 2 meses, principalmente depois que o Guerreiro sumiu. Então, sumiu não, né? Que ele se machucou. Então, eu acho que teria que ter um pouco mais de tempo em alto nível, o Thiago Galhardo, para ter uma chance na seleção. O Marinho tá um ano muito bom, só que o problema do Marinho é a cabeça. No caso, o Cuca conseguiu botar a cabeça dele no lugar, mas ele não estourou no Grêmio, não estourou no Cruzeiro, porque faltava cabeça para ele, né? Acho um bom nome, acho que talvez merecia ser testado, talvez até no lugar do Richarlison, que não fez uma boa temporada no passado, fez uma temporada bem média. Mas, cara, querendo ou não, eu acho que Richarlison e Marinho têm o mesmo recurso, então um ou outro eu acho que daria na mesma. Cara, eu já não concordo tanto que os dois daria na mesma, né? Entre os dois, eu ainda prefiro o Richarlison. Acho o Marinho um baita jogador, um bom jogador a nível de campeonato brasileiro, vem fazendo boas atuações, mas é um pouco do que você falou. Acho que o Tite não tem tanta confiança no Marinho ainda para chamar uma seleção. Acho que são tanto ele quanto o Thiago Galhardo são nomes interessantes para ficar de olho para nas próximas convocações serem chamados. A gente ainda vai ter 2 jogos de seleção brasileira esse ano em novembro, contra o Uruguai e o outro eu não lembro, agora se é Paraguai, não vou lembrar, mas são nomes interessantes para ficarem de olho. Para essa convocação, acho que o Tite preferiu até manter a base da convocação de março que ele já tinha feito. E aí você vê Everton Cebolinha, Richarlison, que são 2 nomes que, além de serem da confiança do Tite, jogaram muito bem na Copa América. O Cebolinha nem se fala, que além de ter feito uma baita de uma Copa América, começou bem lá no Benfica. Então, com certeza garantiu a vaga a partir daí. O Richarlison já é um nome que o Tite já vem testando de tempos, é um nome que já deve ter a confiança do treinador também, então acabou sendo chamado, apesar de uma temporada um pouco abaixo na Premier. Quanto ao Neymar, não vou nem gastar saliva aqui, né? Um dos melhores jogadores do mundo, melhor jogador do Brasil, referência técnica da seleção. Pontos. Não chamá-lo seria estranho. Acho que é isso. E, cara, falando do Rodrigo, né, como a gente gosta de chamar ele aqui no canal, eu acho interessante a chamada dele. Ele entrou no lugar do Bruno Henrique na última convocação. Bruno Henrique que veio depois da parada, não rende o mesmo do que antes. Acho que é um jogador que o Tite já falou várias vezes que gosta, que já chamou em outras convocações, mas para mim eu ainda prefiro o VJ no lugar dele. O Vini Valdeza, para mim, ainda está um pouquinho aficionado aquele. A gente pode ficar aqui a noite inteira ficar debatendo a respeito disso, mas para mim faz sentido o Rodrigo? Faz sentido. Preferiria ele do que o Vini? Não preferia. Mas aí também, questão de que o Vinícius Júnior não finaliza tão bem, vai estar disputando a posição justamente com o Neymar e joga na mesma faixa de campo que o Richarlison e o Neymar, então a competição é mais pesada ali. Acho que o Rodrigo acaba fazendo mais sentido para o que o Tite pensa, né? Pelo menos a minha opinião é essa. Cara, eu acho que... Bom, sobre o Vini Malvadeza, gosto muito dele, mas eu acho que quem tá me mostrando pro Vini é o que você falou, o último passe. Ele dribla bem, tem velocidade, mas ele chuta quando tem que toca quando tem que chutar, cruza quando tem que tentar uma finalização. Então, eu acho que falta ele conseguir tomar decisões melhores no campo. Quando ele começar isso, eu acho que vai ter mais espaço na seleção. E por fim, os centroavantes. Vamos lá. Gabriel Jesus e o Firmino. Querendo ou não, são os grandes nomes de centroavantes desde 2017 na seleção brasileira. Firmino indiscutível, o Firmino não é um 9, apesar de jogar como 9 na seleção brasileira. No Liverpool ele é mais um segundo atacante que joga como um falso 9. E o Jesus, ele começou a carreira como ponta e acabou virando um centroavante, né? Acho bons nomes,
bons tecnicamente, jogadores de Premier League, o Firmino titular absoluto, Jesus nem tanto, porque ele disputa de posição com o maior ídolo do City, que é o Agüero, então fica difícil. Mas são os dois grandes nomes, e os nomes que apareceram para concorrer com eles não têm um rendimento constante. Então o Gabigol apareceu bem no ano passado, mas esse ano tá variando muito. E sem contar que o Gabigol tem um problema do temperamento dele, que foi o que fez ele não estourar na Europa. Então talvez o Tite também não sinta muita confiança no Gabigol. E outros nomes que ele quis testar ao longo desse tempo para a camisa 9, que é o Wesley, que esqueci, eu acho que é do Cacilda, é de um time lá também da Premier League, camisa 9. Não é, eu não sei se é o Aston Villa ou se é do Newcastle, não lembro agora. Mas tinha aquele Wesley e tinha um outro nome que eu não lembro também agora que o Tite tentou usar, mas quando você vê os caras em campo, eles não têm um rendimento constante. Então, para centroavante, eu acho que não tem muita discussão. Tem que ser o Jesus, até porque a gente tem que ter Jesus do nosso lado, né? E o Firmino. Como já diria a torcida do Palmeiras, cara, bom nome, tanto nomes já consagrados na seleção do Tite, não tem o que mudar, os dois nomes, para mim, fazem uma boa função, aparecem muito bem na seleção brasileira. Quem se deu mal nessa convocação nova é o Gabigol, exatamente por conta de não ter voltado tão bem depois da paralisação. Não rende o mesmo, a gente vê que o futebol dele não é o mesmo do ano passado e perdeu a chance de disputar a posição. Foi convocado para jogar em março, teve todo o problema que a gente já sabe por conta da paralisação. Não, o cara que nunca conseguiu ter 100% de confiança do treinador, num momento como esse, acho difícil que ele tenha uma chance de ser chamado na seleção. Não tem muito o que falar. Acho que, no geral, Fredão, por mais que a gente tenha algumas cornetas, foi uma convocação bastante interessante, né? Nomes já consagrados, poucas surpresas. As surpresas, apesar de ser bastante indiscutíveis, não acho que sejam suficientes para descreditar a convocação do Tite, que, para mim, apesar de algumas decisões um tanto quanto equivocadas, faz um bom trabalho à frente da seleção. Não sei o que você opina a respeito disso. Cara, em linhas gerais eu acho que é uma convocação ok. A gente tem nossas críticas, mas também se toda convocação, independente de quem chame, vai ter críticas. A seleção de 70 teve críticas na convocação. Então, né, não tem muito o que mudar. Eu só espero que o Tite acerte a mão e que a seleção faça uma boa eliminatória. Tem tudo para se classificar, ainda mais que a partir. Não nessa Copa, eu acho, mas na próxima virá Open Bar, né? Então, das 10 seleções da América do Sul vai se classificar 7. Então vai ficar muito fácil a partir da próxima. Então essa é a última eliminatória que pode ter emoção, eu acho. Mas é isso, gente. Essa é a minha opinião. Coutinho, fecha aí o vídeo. E é isso. Beijão para todo mundo. Bem, pessoal, obrigado para quem acompanhou até aqui. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, fica à vontade, dê o seu like no vídeo, ative aqui o sininho da notificação para você receber todas as novidades que a gente vai postando aqui no canal. E no mais, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com todo mundo, vê o que eles acham das nossas opiniões, se eles acham que a gente está certo, se eles acham que a gente está falando groselha aqui. Enfim, obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.